Olá, irmãos. Iremos transmitir mais uma escola dominical. Esperamos que todos os membros da Segunda Igreja Presbiteriana de Martinópolis estejam acompanhando os estudos. Nós iremos iniciar esta escola dominical lendo as Escrituras, Evangelho de João, o capítulo 1. Nossa leitura será a partir do verso número 24 e se seguirá até o verso número 31. Eu peço aos irmãos que acompanhem com atenção a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando com água. Queridos irmãos, nós iremos orar ao Senhor nosso Deus neste momento. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque o Senhor enviou ao mundo o Cordeiro Santo, teu Filho amado, que vindo se sacrificou em nosso lugar. Graças te damos, porque o Senhor usou homens para anunciar a vinda de Cristo, nosso Redentor. Graças te damos, porque na plenitude do tempo ele nasceu. Graças te damos, porque quando o Senhor estabeleceu, ele se entregou na cruz. Graças te damos, porque pelo sacrifício de Cristo, nós temos livre acesso ao Senhor, temos salvação e somos justificados. Graças te damos, porque podemos ler a tua palavra e render louvores ao Senhor. E podemos fazer isso livremente, sem medo, temor de sermos perseguidos, tal como alguns irmãos são em outros países. Graças te damos pela liberdade de culto e porque o Senhor já trabalhou nos nossos corações, nos dando vida. Rogamos, amado Deus, que esse momento de escola dominical seja para o nosso crescimento, a nossa edificação e para a glória do nome do Senhor. Temos pedido e continuamos pedindo em favor dos nossos irmãos aqui na Segunda Igreja Presbiteriana de Martinópolis. Santo Deus, o Senhor conhece a vida de cada um, sabe das lutas, das adversidades, dos problemas. O Senhor sabe das aflições que cada um enfrenta. E eu peço a bênção do Senhor sobre os nossos irmãos. Aqueles que já têm enfrentado alguma enfermidade, Deus Todo-Poderoso, segundo a tua vontade, cure a cada um, Pai, em nome de Jesus. Preserva-os neste momento que o país enfrenta um vírus tremendamente contagioso. Preserva-os, guarda-os, livra-os do mal. Aumente a fé de cada um dos irmãos. Aqueça o coração de cada um
desperta cada um para se dedicar ao Senhor. Abençoa, querido Deus, o teu povo. Abençoe as nossas vidas. Permita que possamos aprender com o estudo e assim, Pai querido, rendermos toda a honra, glória, louvor e adoração ao Senhor. Aceita também os cânticos que entoaremos ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos e louvamos o Senhor. Amém. Irmãos, como nós temos feito, iremos transmitir algumas músicas. Temos procurado colocar a letra das músicas na tela, para que os irmãos possam acompanhar. Essa foi uma sugestão de uma irmã da nossa igreja e temos procurado fazer isso. Pedimos a você que cante, que adore ao Senhor, que renda louvores ao Senhor também através das músicas. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer-te por tua obra em nossa
conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e paz. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom a tua vida em minha vida, Jesus. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. que glória é tua vida em minha vida. Jesus, Me alegro em tua vida em minha vida. Irmãos, o texto que servirá de base para a lição na escola dominical é o texto que se encontra lá em Êxodo, o capítulo 12, desde o primeiro versículo, a nossa leitura irá até o verso número 13. É o texto que fala sobre a instituição da Páscoa. Como nós temos aprendido, a lição que nós adotamos, ou melhor dizendo, a revista que nós adotamos para dar as lições durante esse trimestre, o título da revista é Tudo sobre Jesus. E nós verificaremos que a Páscoa é a respeito de Cristo, nosso Redentor. Eu vou fazer a leitura. A palavra de Deus diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde,
Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Querido Deus, obrigado por ser o nosso amado Redentor, por nos escolher, nos salvar, nos dar a oportunidade de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Muito obrigado por ser o nosso Deus. Permita que possamos ler as Escrituras e sempre vendo nas páginas da Tua Palavra a figura preciosa de Cristo, nosso Salvador, que se entregou em sacrifício em nosso lugar. E ao ver o Senhor Jesus nas páginas da Tua Palavra, tenhamos um coração sensível e agradecido. E sejamos conduzidos à verdadeira adoração, pois para isso nós fomos criados, para adorar o Senhor. Trabalhe nos nossos corações, abençoa-nos, para o louvor do nome do Senhor. Nós temos orado também, Pai, em favor do nosso país e continuamos clamando ao Senhor. Querido Deus, abençoe a nossa pátria e livra-nos daqueles que procuram o mal da nação. Dirige, amado Deus, a vida de cada autoridade que o Senhor mesmo instituiu deste modo. Tua palavra nos ensina que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. Tua palavra nos ensina que o Senhor controla todo o universo e escreve a história. Santo Deus, nós temos visto já há alguns anos nosso país enfrentando dificuldades extremas. Bem pode ser que estas últimas, ou mesmo aquelas primeiras, sejam frutos de uma disciplina do Senhor sobre a nossa nação. Deus eterno, não sabemos, mas sabemos que em muito o nosso país tem se desviado da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos perdoe. Pedimos pelas igrejas, principalmente, que nós, Teus servos, possamos colocar a nossa confiança tão somente em Ti. Orarmos pela nossa pátria, pelas nossas autoridades, conforme a Tua palavra nos ensina. Mas sobre todas as coisas, colocarmos a nossa confiança no Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoe aqueles que estão diretamente envolvidos no
no combate à criminalidade, no combate a este novo vírus que assola a nossa pátria. Ajuda-nos, ó Pai, em todos os sentidos. Pedimos também pela a economia do nosso país. Torna-nos um país próspero, sem corrupção. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. E pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento de estudo. Amém. Queridos irmãos, hoje o título da nossa lição nessa escola dominical é Jesus, o Cordeiro Pascal. Já fizemos a leitura do texto lá em Êxodo, capítulo 12, e iremos começar essa lição apontando para a secularização da nossa sociedade. Secularismo que tem tomado conta da sociedade, e nesse sentido é possível verificar de um modo muito claro que essa secularização da sociedade não tem a menor preocupação em fazer qualquer alusão aos eventos, aos grandes eventos da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. Isso pode ser visto claramente na Páscoa. Não somente na Páscoa, mas iremos usar este exemplo, tendo em vista que a nossa lição ela tem este assunto. Na Páscoa, nós vemos o secularismo apontando para um consumismo voltado para chocolates, e aí já muito a tentativa de emplacar e de inculcar na cabeça das crianças um coelho que bota ovos de chocolate e que nesta época do ano todos precisam apenas gozar do feriado, comendo chocolates e, quem sabe, um almoço familiar e tão somente isso. Retirando, ou pelo menos tentando retirar da data, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo. Tudo isso é um secularismo que, apesar de apontar a data como especial, tira da data o seu conceito principal, que é exatamente a morte vicária de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, de início, é importante dizer isso. O secularismo tenta, de diversas formas, retirar a pessoa de Cristo da história ou da mente do homem, de tal modo que o homem é levado a enxergar a história sem a pessoa de Cristo, o nosso Salvador. Mas seguiremos em frente, apontando, conforme as divisões da lição, que a Páscoa era a principal festa religiosa em Israel. Antes de executar, então, a 10ª praga, Deus instituiu um rito que perduraria durante toda a antiga administração do pacto. É claro que os irmãos precisam, todos nós precisamos, forçar um pouco a nossa memória para nos lembrarmos dos episódios onde a Páscoa foi instituída. Nós temos o povo de Deus escravo no Egito, temos Deus levantando Moisés e ordenando que Moisés fosse ao Egito para falar para Faraó, libertar o povo de Israel. Nós temos Faraó tentando
negociar com Deus, impedir a vontade de Deus, tentando medir forças contra Deus. E aí o Senhor Deus enviando diversas pragas para a disciplina e castigo dos egípcios. A 10ª praga foi terrível para os egípcios, porque nessa 10ª praga houve a mortandade dos primogênitos dos egípcios. Todos os primogênitos foram mortos pelo anjo destruidor. E aí, antes de executar essa 10ª praga, Deus instituiu esta festa religiosa e Deus então instituiu a Páscoa. O texto que nós temos aí diante de nós, Deuteronômio capítulo 16, o verso número 1, fala o seguinte: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito. Portanto, o mês de Abibe, o primeiro mês, tornou-se o mês principal por causa do feito de Deus, retirando o povo dele da opressão egípcia. É importante lembrar que esta festa, a festa da Páscoa, ela era realizada onde a família se reunia e podia-se convidar um vizinho, a família do vizinho próximo, para a celebração da Páscoa. Alguns elementos eram ingeridos neste momento, ou nesta noite da festa da Páscoa. Pães sem fermento, não levedado, deveriam ser comidos. Uma bebida com ervas amargas deveria ser ingerida. E um cordeiro ou um cabrito deveria ser sacrificado. Não poderia se comer absolutamente nada cru ou cozido deste animal. Ele deveria ser assado. Também é importante destacar as características deste animal. Cordeiro ou cabrito deveria ser de 1 ano máximo. Além disso, ele deveria ser perfeito. Não podia ter nenhum defeito, nenhuma mácula. Ele deveria ser examinado e escolhido. Esse cordeiro seria sacrificado. O sangue deste animal deveria ser passado nas ombreiras da porta da casa onde as pessoas estavam reunidas para celebração da Páscoa e também nas vergas da porta daquela casa. Isso era para que os primogênitos dos israelitas fossem poupados daquela 10ª praga que Deus enviou sobre os egípcios. O anjo destruidor, ao ver a marca do sangue na verga da porta, ou nas ombreiras da porta, não iria matar os primogênitos israelitas. Mas todos os primogênitos egípcios morreram como sinal do castigo de Deus. A nossa lição, ela traz uma explicação, ou um comentário, melhor dizendo, um comentário interessante a este respeito, quando aponta que os primogênitos israelitas não morreram, apesar de serem pecadores, tais como todos os homens são. Eles não morreram porque um animal limpo, perfeito, sem mácula, serviu de substituto. Aquele cordeiro ou cabrito, ele foi sacrificado e a marca do sangue colocada na porta, e por causa disso, os primogênitos israelitas não morreram, porque o cordeiro sem mácula foi sacrificado.
no lugar deles. Aqui, sem dúvida alguma, devemos apontar para o ato de substituição, que nós vemos claramente sendo apontado pelos profetas, e aí queremos mencionar especialmente o profeta Isaías, no capítulo 53, que fala sobre o cordeiro mudo, foi levado diante dos tosqueadores, aquele cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar, quer dizer, ele foi o nosso substituto, os nossos castigos e pecados e transgressões foram colocadas sobre esse cordeiro, pelas pisaduras deste cordeiro nós fomos sarados, né? O texto lá aponta este fato, como ovelha muda, né? O texto diz. Então, quando seguimos adiante e chegamos no Novo Testamento, nós vemos também esta figura da substituição, onde Cristo, na cruz do Calvário, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Pascal, ele nos substitui no castigo que nós deveríamos sofrer, carregando sobre si a nossa culpa. Lá no livro de Hebreus, nós vemos esses fatos ainda mais patentes. Quando fala que nós fomos comprados não pelo sangue de bodes ou carneiros, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ainda olhando para o Novo Testamento e fazendo a ligação entre o cordeiro, que deveria ser sem defeito para ser usado na celebração da Páscoa no Antigo Testamento, e Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, no Novo Testamento, nós vemos que Cristo também ele foi examinado pelos governadores na época e não encontraram nele falha alguma, pecado algum. Então, um cordeiro perfeito que nos substituiu. A Páscoa, portanto, esta principal festa do Antigo Testamento, ela apontava para Jesus Cristo, que nos substituiria na cruz do Calvário, que pagaria o preço pela nossa salvação, nos trazendo redenção e justificação, nos livrando da culpa do pecado e da condenação eterna. Claro que na Páscoa, no Antigo Testamento, também os judeus deveriam se lembrar de Deus libertando o seu povo do Egito, e por isso deveriam comer aqueles alimentos rapidamente, todos vestidos, prontos para sair, aquele ato que Deus livrou o povo dele daquela opressão maligna no Egito. Talvez poderíamos até fazer a ligação com o Senhor Jesus nos livrando da escravidão do pecado, quando nos substituiu na cruz do Calvário. Então, a Páscoa aponta para Cristo, nosso Salvador. A outra divisão que a nossa lição traz é uma prefiguração da obra de Cristo. A ideia presente é de substituição, eu acabei de apontar isso. No Novo Testamento, Cristo é identificado como Cordeiro de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso número 29. Esse texto foi lido no momento da abertura da escola dominical. João Batista vê Cristo vindo de longe ao seu encontro. Ele aponta para o Senhor Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Santo que Deus enviou, que quando fosse sacrificado, aquele sacrifício não precisaria ser repetido ou nada precisaria ser acrescentado àquele sacrifício, tendo em vista
que por meio daquele sacrifício perfeito, nós, os escolhidos do Pai, encontraríamos então salvação, perdão e justificação. Também nós temos o texto lá na primeira epístola de Pedro, o capítulo 1, verso número 18 e o verso número 19, que eu farei a leitura agora para os irmãos. Capítulo 1, portanto, verso 18, verso número 19, a palavra diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O verso número 20 também é muito importante, quando diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O sangue de Cristo conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Louvado seja Deus, porque esta salvação que nós temos por causa de Cristo fora preparada lá na eternidade para as nossas vidas. A Páscoa é a prefiguração da salvação em Jesus, o Imaculado Cordeiro de Deus. Isso é importante ser repetido, porque, como apontamos no início do estudo, o secularismo tenta repetidamente desviar a nossa atenção da pessoa de Cristo e retirar a pessoa de Cristo dos eventos históricos. Páscoa é um momento que percebemos isso claramente nos nossos dias. Queridos, caminhando para encerrar nosso breve estudo, breve meditação, a última parte da nossa lição, ela fala sobre Cristo, quando na cruz do Calvário, ele disse as suas últimas palavras. Quais palavras foram estas? Está consumado. A celebração da Páscoa, com o tempo, passou a ser realizada no tabernáculo e depois no templo. Então, se num primeiro momento era-se realizada a celebração da Páscoa na casa, e aí, quando o cordeiro era muito grande, se chamava família vizinha, mas ainda assim se celebrava a Páscoa em casa. Com o passar do tempo, essa celebração ela foi transferida para o tabernáculo, depois para o templo. E aí, quando o sacerdote ele terminava de sacrificar, de imolar o cordeiro no templo, o sacerdote dizia tetelestai. O significado é: está consumado, está feito. As últimas palavras de Cristo na cruz do Calvário, em nosso lugar, foram exatamente estas palavras: está consumado. Assim como o sacerdote dizia depois de imolar aquele cordeiro, Cristo, depois de se entregar em nosso lugar, as suas últimas palavras foram: está consumado, está feito, está pronto, está pago. A palavra tetelestai também era usada num contexto de um pagamento final de uma dívida. Então, os mercadores usavam o termo para designar um débito que fora totalmente pago. Eles usavam essa palavra. E aí nós vemos Cristo, então, pagando pela nossa salvação. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, nos ensina que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que nos era prejudicial.
Como ele fez isso? Como Cristo fez isso? Cristo removeu inteiramente esta dívida, esse escrito, encravando na cruz do Calvário. Louvado seja Deus! A dívida impagável que tínhamos fora paga por Cristo. Nós não tínhamos, não temos a menor condição de pagar esta dívida, mas Jesus Cristo a pagou em nosso lugar. Então, está pronto, está consumado, está feito, está pago. Louvado seja Deus, porque a Páscoa apontava para Jesus Cristo, nosso Salvador. A libertação do cativeiro do pecado. Nós agora somos livres para servir o Senhor. A Páscoa apontava para Jesus. Concluindo, queridos, concluímos com 3 frases. A primeira é: a celebração da Páscoa era sobre Cristo. Claro que isso é mais claro para nós hoje do que era para os nossos irmãos que estavam saindo do Egito, sem dúvida alguma. Mas louvado seja Deus, porque nós temos as Escrituras completas em nossas mãos. E aí podemos chegar a esta compreensão de um modo mais nítido. A celebração da Páscoa era sobre Cristo. A segunda frase é: só há um caminho para a salvação. O caminho é Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Não há um atalho, não há outra forma, não há outro caminho, somente por meio de Cristo nós encontramos salvação, pois somente Ele poderia nos substituir na cruz do Calvário, e de fato nos substituiu. A última frase: a salvação, tanto para nós como para os nossos irmãos no Antigo Testamento, sempre fora firmada no sangue precioso de Cristo. Os nossos irmãos no Antigo Testamento não foram salvos pelas obras. Na realidade, ninguém é salvo pelas obras. Ninguém pode salvar-se pelas suas obras. As obras nunca foram para a salvação. Os nossos irmãos no Antigo Testamento foram salvos por Cristo, o sangue de Cristo. E nós também somos salvos por Cristo, inteiramente pela graça. Não é de obras para que ninguém se glorie. Já estudamos a este respeito. Queridos, esta é a nossa lição, que fala sobre Jesus, o Cordeiro Pascal, fala sobre a Páscoa, apontando para o nosso Redentor. Irmãos, graças a Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus por mais este estudo e a oportunidade de fazer com que este estudo chegue então ao conhecimento de cada irmão. Isso é bondade de Deus, uma vez que não podemos nos reunir ainda, mas o Senhor nos dá essa oportunidade de sermos instruídos, cuidados e alimentados pela palavra dele. Que Deus então nos abençoe, que Deus nos dê a graça de continuarmos vivendo diante dele, firme na presença dele. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.